Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Cuidar. Este é o verbo que melhor representa os profissionais da enfermagem. Profissão que cuida para o bem-estar e para a manutenção da vida. Ser enfermeira era o sonho da jovem Vitória Melissa. Sonho pelo qual batalhava em dupla jornada. A jornada de estudos árduos e a jornada de trabalho em uma cafeteria de shopping no centro de Niterói, no Rio de Janeiro. Vitória Melissa se esforçava, exaustiva, mas sorridentemente, em seu projeto de cuidar, fazer o bem, dedicar-se à vida de enfermos. 3 dias após celebrar o seu aniversário de 22 anos, em seu local de trabalho naquele shopping de Niterói, sentou-se na praça de alimentação durante o seu intervalo de almoço e descanso. Antes de se levantar para retomar a sua jornada de trabalho, Vitória Melissa foi interpelada por um colega de classe, Matheus dos Santos, de 21 anos. A discussão de cerca de 5 minutos foi registrada pelas câmeras de segurança do shopping e testemunhada por muitas pessoas. Destacaram-se nela reiterados gritos de não por parte da jovem. Finalmente, quando tentou se levantar para retornar ao trabalho e colocar fim a essa situação de verdadeiro assédio, Vitória Melissa foi esfaqueada por Matheus, que ainda debruçou-se sobre o corpo desfalecido da colega e continuou a desferir estocadas em seu peito. Com o pânico já instaurado, Matheus foi detido pelos seguranças do shopping, mas Vitória Melissa não resistiu. Chegou sem vida ao hospital, lugar onde sonhava trabalhar salvando vidas. Matheus foi preso em flagrante. Comenta-se que era obcecadamente apaixonado pela vítima. Entre o feminicídio e a loucura, discute-se agora sobre a sua imputabilidade penal, em que pese a dúvida sobre a sua sanidade. É indubitável, todavia, a sua incapacidade para viver livre em sociedade. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e hoje nós vamos trazer aqui o caso da Vitória Melissa. E nós estaremos aqui junto com a doutora Karina Goiatá, que é advogada de defesa do Matheus dos Santos da Silva. Seja muito bem-vinda, doutora Karina. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla. Estou aqui à disposição. Doutor, eu vou logo começar lhe fazendo uma pergunta. Conta pra gente que caso é esse, o que exatamente aconteceu e como é que a defesa enxerga esse caso também. Sim, esse caso aconteceu em meados, eu acho que estava no início de junho, né, era pré-feriado ao Corpus Christi do ano passado, de 2021, no shopping do Plaza Niterói, que é aqui, uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Um shopping, na praça de alimentação, com várias pessoas ali almoçando, era horário de almoço, tinha uma menina, que era a vítima, a Vitória Melissa, também estava almoçando, e o acusado
chega, porque tem um vídeo, né? Foi tudo filmado, as pessoas também viram, várias testemunhas. Ele chega, parece que há ali uma conversa, e ela, ao levantar da mesa, ele retira uma facada e golpeia ela. Até ele, na verdade, ele não é contido. No vídeo dá para ver que ele mesmo para, e ali chegam seguranças e tiram ela, e ela ali é chamada à emergência, leva, e a caminho do hospital ela vem a óbito. Ele foi pego em flagrante, ele foi preso ali, tá? Ali a segurança do shopping segurou ele, levou, porque aí a multidão veio para cima dele, e aí levaram ele para uma sala para esperar a polícia chegar, e ele foi preso em flagrante. E nós entramos nesse caso 2 dias depois. Entendi. Então, nós já fomos, ele ficou em silêncio, não falava, parecia completamente em choque em si. E no primeiro contato com ele, estava, porque nossa equipe de defesa é composta por 4 advogados. E aí estávamos eu e a doutora Cláudia juntas, fomos lá até ele estava assim, realmente parecia que ele estava fora da realidade. E esse vídeo começou a circular. Até então, nós não tínhamos visto o vídeo em si, né? Porque esse vídeo o shopping cedeu e tal, e foi parar aí na imprensa. E esse vídeo começou a circular, e no primeiro contato que nós tivemos com o Matheus, nós ficamos bem preocupadas, porque ele parecia realmente não estava condizente com a realidade, meio em choque, e dentro de uma prisão, né? Sim. Então, ali, no primeiro momento, a gente foi conversar com o diretor do presídio, que ele se encontrava, que ele estava em Bangu, e pedimos com que ele ficasse isolado, porque a gente estava com receio de que ele fizesse qualquer coisa, até contra ele mesmo. E aí, o diretor atendeu o pedido, falou que ia colocar ele numa cela ali, para que todos os agentes pudessem vê-lo sempre e tal. E ali a gente começou nós vimos aquele vídeo, e o vídeo em si, onde você vê, né, a ação, ali não tem como negar a materialidade, a menina realmente veio a óbito, e nem a autoria do crime. Fica muito claro ali que foi ele realmente que ocasionou a morte dela. Mas você pega um menino de 21 anos, estudante, que faz porque o ato em si, eu quero deixando claro, Carla, que nós não defendemos o ato em si. Sim. O ato dele é repugnante, entendeu? É claro que você vendo qualquer pessoa, a manifestação da sociedade foi muito grande, porque você vê aquilo, uma menina também jovem, de 22 anos, e aí você quer entender que aquilo não é um ato normal, né? Você olha e fala, isso não é um ato normal. Então, vamos descobrir primeiro a motivação disso. Há uma motivação para que ele tenha agido dessa forma, num shopping, num horário de almoço, na frente de todo mundo. E ali, nós tentamos abafar, fazer um trabalho sério, porque no crime de sangue você tem que levar esse trabalho muito a sério, né? Quando acontece esses crimes de sangue, você não é uma história inventada, uma história contada, você tem que descobrir o que realmente aconteceu. Verdade. Então, ali, através de familiares, através de alguns colegas e tudo, a gente soube, ele era uma pessoa que os pais, uma família muito boa, uma família humilde, os pais trabalham há anos no mesmo local. O irmão, ele tem só um irmão que lutou muito para esses filhos estudarem e tudo. O irmão já se formou, o irmão trabalha e tudo. E o Matheus vinha na mesma linha, apesar de ser um menino muito retraído. Ele nunca se mexeu com drogas, nunca dormiu fora de casa, Carlos, um menino de 21 anos, entendeu? Então, o susto, o choque para a família foi muito grande, porque nós estamos falando, assim, com todas as condolências à família enlutada da vítima, mas também estamos falando que são 2 famílias que foram destruídas. E esse menino, aí, o que
a defesa, primeira coisa, estabeleceu: nós precisamos de um assistente técnico, nós precisamos de um perito, psiquiatra, que possa fazer a gente entender isso. Então, em primeiro momento, quando ele foi denunciado, porque, assim, quando acontece o crime em flagrante, não há muito o que o delegado relatar ali, ele já passa e o autor da ação penal, que é o Ministério Público, vê e denuncia. Então, denunciou, e a gente apresentou, em primeiro momento, a defesa prévia, que é a resposta à acusação. Pedimos diversas diligências, outras câmeras, pedimos também, colocamos auditivos de testemunhas. Outras câmeras não tinham condições, porque havia uma testemunha, que era um segurança, que tinha falado que ele tinha falado algo dentro do elevador. A gente pediu as filmagens disso, porque até então ele ficou quieto todo momento. Então, a gente queria prova disso, de que realmente se ele falou ou não alguma coisa. Os outros 2 seguranças que estavam no elevador disseram não ter ouvido ele falar nada. Então, assim, e ali a gente foi traçando e pedimos de primeiro momento que fosse instaurado o incidente de insanidade. Uhum. A juíza, ela deu uma decisão indeferindo esse pedido, justamente por ele ser um menino que estava estudando, porque ele era colega da vítima. Da vítima. Da Vitória na Melissa. Escola. Isso, da Vitória Melissa, na escola de técnica de enfermagem. Então, eles estudavam juntos ali. Então, ela fala: um menino que estudava, que não tem nenhum laudo anterior, nenhum tratamento anterior, e ela acabou indeferindo. Mas a gente sempre com essa preocupação: o que está acontecendo? Porque o que acontece, Carla? A defesa, ela não entra com um pedido de instauração de insanidade para falar assim: a única coisa que se pode defender é uma estratégia da defesa. Não, até porque se o menino não tiver nenhum problema, ali vai ser visto na avaliação psiquiátrica. Uhum. Nós, quando entramos, nós tínhamos consciência de que tinha alguma coisa errada. Consultando um perito psiquiatra, que é o doutor Eude Lobo, que está conosco nesse processo como assistente técnico, e ele entrou, consultamos, tivemos uma grande reunião, ele conversou com a família, e ali nós pedimos por isso. Só que realmente não havia nenhuma indicação de provas para que a juíza indeferisse. Não acho que a juíza Neares, ela foi sempre muito conexa, assim, e garantista de tudo. E ali, o que aconteceu? Nós entramos com um pedido no presídio para que ele passasse por uma avaliação médica. E isso foi deferido pelo diretor do presídio. Que aí ele ia passar por uma avaliação médica de clínico normal. Essa avaliação estava demorando e a audiência de instrução chegou, onde ele seria interrogado, onde as testemunhas seriam ouvidas e tal. Quando a gente chegou na audiência de instrução, eu perguntei, porque ele até então ele não falava muito, e muito baixo, muito retraído, e eu perguntei para ele: Matheus, e aí, você fez a avaliação? Porque até a gente tinha visto ele uma semana antes da audiência. Aí ele falou: fiz ontem. Aí eu falei: e o que o médico falou? Ele me mandou para um psiquiatra. Aí eu falei: ele te encaminhou para um psiquiatra? Encaminhou. Aí, claro, fizemos a instrução, Matheus ficou em silêncio no seu interrogatório, até porque iria passar por uma avaliação psiquiátrica. A gente não, se ele não conversa com os advogados, como é que ele conversaria com o juízo, com o Ministério Público? Não estava na hora, ali no momento, dele falar absolutamente nada. E aí nós informamos ao juízo, no final das oitivas, de que ele tinha sido encaminhado para uma avaliação psiquiátrica. A juíza, excelente, tomou a decisão de mandar ao presídio, então, fazer essa avaliação e em 30 dias mandar o laudo. Isso, um laudo, porque não seria um laudo, porque não é uma perícia, mas seria uma avaliação. Uma avaliação psiquiátrica.
É a avaliação do Psiquiatra. psiquiatra, isso. E aí foi feito, ele passou ali por diversas avaliações com alguns psiquiatras, e no último, o psiquiatra, ele realmente fala que ele tem um transtorno esquizotípico, que ele apresenta isso e que ele dava que deveria ser feito a instauração, deveria instaurar um incidente de insanidade, para que pudesse ver realmente o que estava acontecendo com ele, se ele havia, assim, uma doença, que havia indícios muito grandes de uma doença mental. E aí, doutora, é muito importante que você explique isso, e tem uma parte, né, que vale aqui a gente frisar, que em nenhum momento a defesa nega a autoria e a materialidade, né, para as pessoas entenderem, inclusive que está tudo filmado. E a gente sempre reforça aqui no programa a importância dos advogados de defesa, porque eles vão garantir, né, que todo esse processo, né, ele corra dentro da legalidade. E o que significa essa legalidade? Porque assim, as pessoas precisam também entender. Não é só autoria, materialidade. Tem um terceiro item que é muito importante, que é a motivação. Vocês, né, todos ali tinham a autoria, tinham a materialidade, mas vocês precisam entender qual é a motivação. Por que é que o Matheus matou a Vitória? Amigo dela, estudava com ela, aparentemente tinham uma boa relação, não é isso? Por que esse moço que veio de uma família estável, não tem antecedentes criminais, por que ele, né, fez um ato tão brutal, né? Porque tirar a vida de uma pessoa, e não é usando uma arma qualquer, uma faca. Então, ou seja, ele se torna ainda mais doído, né, mais cruel, porque não é que você deu um tiro e matou a pessoa, não, ele teve que dar algumas golpeadas. E aí, doutora, antes até da gente entrar nesse quesito do exame de insanidade dele, explica para as pessoas, o Matheus já conhecia a Vitória, eles estudavam juntos, faziam esse curso. Estudavam juntos. De técnico de enfermagem, sim, eles faziam, isso, eles faziam, e ali eles montaram um grupinho entre a turma toda de uns 5 que se conversavam mais. Então, eles tinham um grupo no WhatsApp, eles tinham um grupo no Instagram, veio a pandemia, eles começaram a ter aula virtual, e aí eles sempre estavam conversando, trocando ideias e tudo. Matheus chegou, sim, a ter um carinho maior, realmente começou a gostar da Vitória, falou com ela falou que não tinha interesse, isso está até nos autos, as mensagens e tudo. Eu vi. E não é que ele não aceitava, né? Não é isso, assim. E quando você vê aquilo tudo relatado como um feminicídio, eu falo, Carla, que esse caso é um alerta muito grande, não de feminicídio, mas um alerta muito grande dos nossos jovens. Porque, assim, ao perceber, como até você falou, que a gente vai atrás da motivação, a autoria e materialidade está ali. O que motivou? Foi o fato dela não querer ficar com ele, dela, né, esse negócio que a imprensa, ela tem aquele dever de informar aquilo que é passado para ela. Então, do fato dela não querer, não, ali, quando você vê a oitiva das testemunhas, a família falando, os colegas de classe dele ali falando, a professora falando, que foi testemunha, todos estavam percebendo que Matheus estava estranho, que Matheus não estava... a professora chegou a chamá-lo num canto e perguntar para ele se estava acontecendo alguma coisa. Porque aqui... Os pais perceberam, o irmão percebeu, a tia percebeu, e assim, e por que, tanto assim, a família mesmo se retrai, por que a gente não colocou? Uma família muito humilde, sabe, Carla? Eu entendo. Mas assim, isso. Toda uma sociedade em volta de um rapaz percebendo que havia uma coisa bem estranha. Mas ninguém sabia identificar.
Porque é até importante Identificar. a gente passar para as pessoas, né? Nós trabalhamos aqui com vários psiquiatras forenses, né? E psiquiatras clínicos também. E eles nos colocam que alguns transtornos, né, mentais, como a esquizofrenia, entre outros, eles podem aparecer nessa faixa etária, né? Pode ser que a pessoa, desculpa, não tinha nada, teve ali uma infância normal e ok, e conforme vai avançando a adolescência, a idade, né, vai chegando a idade jovem, essas doenças começam a dar sinais. E aí é que Sim. você precisa de tratamentos. Mas a família via alguma coisa, mas não estava entendendo. É isso, doutora? Tipo assim, ele nunca foi. Ele é uma pessoa que realmente não tem nada que denigre a imagem dele. Nada. Nunca teve nenhuma briga com amigo, com colega, sabe? Uhum. Então, é uma pessoa que, de uma certa forma, começou a demonstrar uma certa agressividade nas respostas, até com a mãe, que sempre teve muito respeito, sabe? Com o irmão ficou meio afastado, assim, o irmão estava realmente, assim, achando, com um alerta na cabeça. Os sinais eram muito aparentes. Você pega todas as testemunhas, o que elas falaram na oitiva, na audiência de instrução, isso fica muito bem claro, que ele deu sinais, e isso já com o tempo. E como você disse, esse tempo parece que começou a acontecer justamente quando ele entrou aí na adolescência, nessa fase mais adulta, de 19 anos, tanto que o laudo deixa claro que essa doença era pré-existente. Ela é pré-existente, vinha, mas é um laudo que diz que é uma doença que pode ter um tratamento curativo. É por isso que eu falo que é um grande alerta. Não, e é muito... É como se ele andasse assim, com uma arma engatilhada. É muito importante, sabe, a gente falar, né, e trazer, né, esses casos, principalmente esses que envolvem, né, essas questões de distúrbios mentais, porque é completamente diferente de um assassino, né? Que ele é frio, ele já tem ali uma maturidade criminal, ele não é a mesma coisa, né? É lógico que o que acontece não é que ele era uma pessoa que já tinha essa doença diagnosticada, fazia uso de algum remédio, de algum tratamento e simplesmente ou não tomou os remédios. A gente aqui já trouxe outros casos, né? Até recentemente um que aconteceu no Espírito Santo, que infelizmente ele de fato era um aluno de medicina que já tinha sido diagnosticado com esquizofrenia, tomava os remédios, mas por um determinado período durante a pandemia deixou de tomar esses remédios, porque tem até complicações químicas, né? Os psiquiatras explicam isso também, acabou matando os pais e acaba se matando. É muito triste, é diferente de um assassino cruel que planeja, é uma outra cabeça. É lógico que, assim, não há o que se contestar, né, laudos de profissionais que são, né, estabelecidos e que são pessoas que estão ali prontas, né, e aptas para diagnosticar essas doenças. A gente, inclusive, precisa explicar que a defesa ela não está ali tentando encobrir alguma coisa. E é uma coisa muito importante também a gente deixar aqui, doutora, para as pessoas, que tão pouco o Ministério Público, né, quando a gente fala, né, da promotoria, do Ministério Público, ele não quer, vamos dizer assim, acusar e prender a qualquer custo. Ele faz o papel do Ministério Público desvendar também esses crimes. E que se de fato, nós aqui já conversamos com vários promotores que em muitos casos eles pedem, né, para que algumas qualificadoras caiam, que se eles entendem que a pessoa sofre de algum distúrbio mental, toda a condução do caso será outra, né? A gente precisa entender isso. Uma pessoa que sofre, que tem um transtorno mental, ela não tem a capacidade, inclusive, de entender o que ela está fazendo. Correto, doutora? Justamente. O que acontece? Nós temos um artigo no nosso Código Penal, Carlos, que é o artigo 26, que ele define
as pessoas que são inimputáveis, como aqueles que, por conta de doença ou de uma deficiência mental, são incapazes de compreender o caráter ilícito do fato. Entendeu? E o que acontece? Isso é muito importante, tudo, até o que você acabou de falar, Carla, porque as pessoas, às vezes, elas pegam o fato, e eu entendo, porque você vê um vídeo daquele, o que acontece? As pessoas passam do emocional, ela atinge completamente o seu racional, porque você fica completamente estupefato com uma cena daquelas, né? E só que você acha que você está pensando no racional, mas você está com o emocional vendo aquela cena, né? E aí você fala, nossa, que monstro, que isso, que aquilo, e ali vem as coisas, porque vem pessoas falando, porque ele gostava dela, ela não queria e tudo. Será que é isso mesmo? A pessoa vai chegar no meio de um shopping, um menino que nunca teve nenhuma agressividade nem com a própria vítima, ia chegar no meio de um shopping, comprar uma faca e desferir vários golpes nela ali, simplesmente pelo fato. Não é assim. A gente precisa entender para que a gente possa conviver em sociedade. Entendeu? Então, a defesa, ela vem, o nosso papel, a nossa equipe, ela está muito focada na seriedade da questão. Concordo, se ele for realmente, entendeu? E acho que a linha desse processo, ela está indo muito em conjunto. Realmente, o Ministério Público, ele tem o seu papel, tem o assistente de acusação também, que ele representa a mãe da vítima, e tem o juízo, né? Que faz o juiz ali, que cada um tem o seu papel. E eles, vindo dessa avaliação do psiquiatra, falando que deveria instaurar o incidente, todos pediram o incidente. Inclusive o Ministério Público, inclusive a assistente de acusação, então vamos instaurar um incidente, porque realmente, se há alguma coisa, a gente tem que saber a verdade. Tem que tomar um cuidado de não ter uma ação de vingança. Sabe por quê, Carla? Porque se vier a ação de vingança, o que acontece? Amanhã vai aparecer um novo jovem com o mesmo problema e vai acontecer o mesmo fato e uma nova vítima vai vir a óbito aí. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Não, a gente precisa trazer esses casos à tona e eles são muito importantes e, de novo, eles são completamente diferentes, né, dos casos onde existe ali um planejamento, onde existe uma frieza, onde, né, existe nitidamente uma vontade, né, e a pessoa que comete o crime sabe o que está fazendo. E ela fez porque quis fazer. E aí ela vai ter que arcar, né, com aquelas atitudes, né, cruéis perante a justiça. A gente entende também, doutora, como você falou, é muito triste. Uma jovem, muito jovem, foi morta. Né? Então, quando as pessoas assistem aquelas cenas, eu assisti, eu vi, é de cortar o coração, não tem como você não se emocionar. A vontade que a gente tem, por que a gente não tem vontade de entrar lá e segurá-lo, né? Mas eu também, quando vi, e também concordo com você que naquela cena toda de um shopping cheio de pessoas, a pessoa tem que estar num momento de muito desequilíbrio para fazer o que ela fez. Por quê? Por mais que ele tivesse, vamos dizer que ele tivesse em sã consciência, e a gente já cobriu outros casos, ele não ia fazer aquilo onde todo mundo pudesse vê-lo. Sim, ele teria condições suficientes para poder armar todo um plano. A Vitória era uma menina boa, uma menina que conversava com ele, sim. Ele poderia ter todo armado, né, arquitetado todo um plano. Atraí-la para um outro lugar e aí ter feito o que fez. Aí você mostra, né, que ele tinha, né,
engendrado alguma coisa, por mais tola que fosse, mas não dentro de um shopping, numa praça de alimentação, e que, a princípio, eles estariam ali conversando, tanto que ela não está ali contra a vontade dela, né? Alguma coisa acontece ali que deve ter dado, como os nossos psiquiatras falam, né? O gatilho para que ele fizesse o que ele fez, né? E aí, realmente, somente, né, esses exames, essas avaliações psiquiátricas é que vão, né, ajudar todos vocês, a defesa, a acusação, a trilhar qual vai ser o melhor caminho, né, para o desfecho desse crime. E é importante a gente passar para as pessoas aqui também, né, doutora, que é o seguinte, todo mundo, muitas pessoas falam, eles estão tentando ir por esse caminho para dizer que a pessoa tem um transtorno mental, mas eu digo sempre aqui, todos os casos que nós acompanhamos, nos quais os acusados foram, de fato, diagnosticados com transtornos mentais. A gente diz que não existe prisão perpétua no Brasil, mas essas pessoas estão, né, nessas casas, né, de tratamento e de lá não saem mais. Ou seja, é muito complicado você tirar uma pessoa. Então, é difícil para as pessoas entenderem como é difícil para uma defesa pedir a instauração de um incidente de insanidade, podendo vir uma inimputabilidade. Porque a inimputabilidade, ela requer a medida de segurança. E a medida de segurança, ela é por tempo indeterminado, Carla. Exatamente. E na grande maioria dos casos, eu, pelo menos, todos que nós fizemos aqui, todos eles continuam presos. Todos. A gente até pega mesmo, eu vou lembrar aqui um caso, né, que o doutor Guido Palomba coloca muito bem, que aquilo é uma gambiarra jurídica, né, porque o Champinha, ele não ele não é um doente mental, ele tem, né, o transtorno, né, de personalidade antissocial, que é o do psicopata, mas ele está preso desde então e ninguém tira ele de lá. Ele pede para sair, mas não sai. Porque, como diz o doutor Guido, se ele sair, ou ele mata ou ele morre. Uma das duas coisas vai acontecer com ele. Mas ele não tem doença mental, mas são essas gambiarras jurídicas, inclusive, que protegem a sociedade. Então, quando é diagnosticado, no caso do Matheus, essa questão, né, desse transtorno, dessa doença mental que ele tem, ele não vai a júri popular, mas ele vai... Explica para as pessoas, doutora, qual deve ser o caminho. O que acontece? O assistente de acusação entrou, o laudo foi juntado, houve mais quesitos do Ministério Público, da assistente de acusação, a perita do juízo, perita oficial forense do juízo. Ela esclareceu muito bem o laudo complementar que foi juntado agora. E aí, após isso, houve já a impugnação, é um direito. É um direito que o assistente de acusação tem e tal. Mas eu não acho, né, Carla? Agora vai vir a nossa manifestação pedindo a internação imediata dele, tratamento. Esse menino tem que começar a ser tratado. E o que acontece? Vamos pedir, sim, com isso. Se chama uma absolvição imprópria, que seria, que não seria uma absolvição por ele não ter cometido o ato, mas sim justamente porque ele era incapaz de entender o ato ilícito em si. E isso antes, durante e depois do fato. Então, com isso, se, né, ali a juíza vai decidir, eu acredito que pode acontecer do juízo ir contra uma perícia, mas eu acho muito difícil. Nós temos também o assistente técnico, vamos apresentar também um laudo dele, e com isso, se for feita a absolvição, vem aí a questão de que os inimputáveis, que é justamente isso, não saber o caráter ilícito do fato, do que ele fez, eles têm que haver aplicação da medida de segurança. E a medida de segurança, nesse caso,
específico que nós estamos falando, porque foi um caso de um crime, né, hediondo, que todo mundo viu, há ali um grau de periculosidade, porque você vê que foi o gatilho que deu e ele acabou levando a vítima a óbito. Sim. Então, e de uma forma muito, muito agressiva. Muito. Então, o que acontece? Nessa medida de segurança, ele vai ser internado, vai continuar cautelado pelo Estado, no poder do Estado, e ele vai, só que internado num hospital psiquiátrico, vai fazer tratamento, e ali a própria perita, ela recomenda uma reavaliação a cada 3 anos. Né? Aí tem uma reavaliação, isso é mandado para o juízo, e ali vai se vendo o que vai acontecer. E aí, como você disse, é por tempo indeterminado. É o tempo indeterminado. E a família também, ela não tem a menor condição, né, de receber essa pessoa sem o devido tratamento. Porque a medida de segurança é justamente para isso, é uma forma de ressocialização do indivíduo. A mesma coisa a prisão, é uma forma, só que a medida de segurança, a prisão é uma forma de retribuição e prevenção. E a medida de segurança, ela é completamente preventiva. Então, é justamente isso. Como é que você vai colocar esse indivíduo que está com uma doença mental engatilhada, né? Porque nós vemos, pelo ato que ele cometeu, você vai colocar ele de novo na sociedade. Ou ele vai para um hospital privado? Não, isso não tem condição. Ele vai sofrer uma medida de segurança, ele vai ser internado, ele vai continuar acautelado pelo Estado, e dali ele vai fazer um tratamento, em que, tempos em tempos, ele vai sendo reavaliado. Então, a perita, por exemplo, pode ter recomendado uma reavaliação em 3 anos, mas a juíza, pelo grau, às vezes, de periculosidade e tudo, ela avalia e acha que ele pode ser reavaliado daqui 5, 10 anos. Isso quem decide é a juíza. Apesar de que, na aplicação da medida de segurança, tem que ser a mesma coisa do apenado, quando aplica a pena, tem que ser respeitados os direitos da Constituição, as garantias, né? Claro. E aí, fazendo tudo, justamente dentro da lei. Dentro da lei. É muito importante a gente explicar isso para as pessoas. É muito difícil, né? Quando a gente vê pessoas tão jovens, né? Uma que perdeu a vida, né? Uma moça jovem, cheia de sonhos, uma pessoa que estava ali trabalhando. O outro também, um moço tão jovem, enfim, que também tinha um futuro brilhante pela frente. Infelizmente, não tinha sido diagnosticada essa doença, né? Sim. Porque talvez se ele tivesse essa doença sido diagnosticada e tivesse tido o devido tratamento, ele não teria feito o que ele fez. Por isso eu digo, Carla, o alerta. Ele deu sinais para todo mundo, para você ver. A professora, ela foi testemunha, ela ir e ela falar que ela chegou a chamá-lo e perguntar se estava acontecendo alguma coisa, porque ela estava notando um olhar estranho, ele estranho, que é justamente esse que ele foi diagnosticado com esse transtorno esquizotípico, é justamente isso. A pessoa fica estranha, a pessoa ela não tem intimidade com o social, ela coloca coisas na cabeça dela, sabe? E ela coloca ilusões que, na verdade, para ela são realidade, mas não são. É uma coisa muito, assim, isso, né, porque eu também não tenho conhecimento médico, mas eu fui ler o laudo, e lá ela explica o que é e tudo. E aí tem muito a ver justamente com vendo como ele se comporta após o fato. Porque uma das coisas que chama atenção é que várias vezes, assim, conversando com ele, é claro que vou falar aqui dentro do que eu posso falar, dentro da ética, ele não tem a noção de que a Vitória Melissa morreu. Ele acha que ela está viva. Ele, a todo momento, ele fala, mas eu vi o braço mexendo. Tipo assim, aí eu falo, mas então, eu já expliquei o que é feminicídio. Ele não entende nem do que ele está sendo acusado direito. Então, assim, é estranho mesmo,
sabe? E como, assim, fora, claro, outras conversas mais privadas e tudo, você vê que ele realmente ele não tem a compreensão do que ele fez, da gravidade do que ele fez, do fato, da coisa hedionda que ele fez. Entendeu? Que ele tirou, ele fala sempre muito bem dela. E ele entende que ele está numa penitenciária, que ele está preso, ele entende essa parte? Entende. Que ele está preso, e aí quando ele entende que ele está preso, ele ainda fala, porque eu estou aqui, ele entende. Mas, assim, é muito difícil ele entender o grau do que ele fez. Isso daí, ele não tem essa noção, essa percepção. E assim, quando você vê todo o fato e conversa com ele, a percepção, pelo menos, da defesa de mim, que tem conversa com ele, é que ali no fato é o que eu te falei, Carla, ele estava com uma arma engatilhada na cabeça. Poderia ter acontecido com a Vitória, como poderia ter acontecido com qualquer outra pessoa. Poderia ter sido dele, poderia ter sido um outro colega que, se às vezes chegasse ali no shopping e ele encontrasse. Você está entendendo? Entendi. Poderia ter sido contra ele mesmo. Não seria necessariamente a Vitória. Não era, de fato, a Vitória, sabe? Mas ele chegou a contar alguma coisa para vocês, doutora? Alguma coisa... Tirando a questão desse dia do crime, ele se recorda do dia anterior? O que ele conta para vocês? Assim, ele estava bem? Não, assim... ele foi para lá por quê? Ele fala que ele não estava vindo muito bem com algumas coisas, que ele estava preocupado, porque o que acontece? Ele estava fazendo esse curso, né, de técnico de enfermagem, e que eles iam começar a fazer o estágio. E o estágio é você justamente trabalhar em hospitais e lidar com pessoas. E ele estava muito preocupado com isso, porque ele não era muito bom em lidar com pessoas. Isso tudo entra em congruência justamente com o laudo, sabe? E ele fala que ele estava mal com isso, mal. Aí você pergunta se ele tinha algum problema em casa, não tinha. Tinha algum problema com um amigo, não tinha. Sabe, o problema... Mas você gostava do curso? Gostava. Então, você tinha algum problema com a Vitória? Assim, aconteceu... por exemplo, o fato em si, e ele conta isso até para o perito, ele coloca no laudo, na avaliação. O que acontece? Ele, no início, ele não lembrava de nada. De nada. Ele só lembrava ele no coisa para pegar a barca, para ir embora para casa. Ele estava ali. E ali, de repente, ele falou que ele se via ali no shopping e olhando a Vitória deitada. Ele não se lembrava. Aos poucos, algumas memórias vão vindo. E aí vão vindo. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem ideia do caráter ilícito do que ele fez, entendeu? Ao sair dali, ao comprar a faca, ao encontrar com ela, ao dar... Tipo assim, não entra na cabeça dele, por exemplo, que foram vários golpes. Isso não entra na cabeça dele. Porque ele deu golpes nas costas e na frente dela, né? Na frente, se eu não me engano, tá, Carla? São 9, eu acho. Tá. Sabe? Então, assim, e ele não tem essa realidade. É como se a realidade de tudo que aconteceu, ele estivesse de fora, vendo. E isso é o que eu te falo da seriedade, que a gente vê tudo, e aí você vai estudar a vida da vítima, do acusado e tudo, você vê que o menino tinha uma vida muito boa, uma família estruturada. A família entendeu? Não tem nem divórcio entre os pais, não tem nada.
para que pudesse levar. Então, isso realmente só poderia ter uma doença mental ali, que poderia ter acarretado isso. E assim, e diante de tudo que você escuta, isso na própria oitiva das testemunhas e tudo, você vê que as pessoas todas ao redor dele, que conviviam com ele, estavam tendo sinais, mas muitos sinais. E aí é o que eu falo, como que as pessoas não se comunicam, né? Não conversam, porque, por exemplo, às vezes, claro que a culpa não é de ninguém, mas eu falo assim, por isso que eu falo que serve de alerta, porque às vezes se você está achando uma coisa estranha, uma professora, por exemplo, vê que, claro, era um maior de idade, né? Mas assim, você comunicar com os pais, olha, tô achando que o seu filho está tendo umas atitudes estranhas, está meio estranho e tudo, poderia fazer alguma coisa, a gente orienta a fazer alguma coisa. Porque, assim, se esse menino a gente não pode ter a certeza absoluta disso, mas se esse menino tivesse tratado, internado, talvez esse crime não tivesse acontecido. Então, assim, não é pelo fato. E aí que eu falo assim, não é o fato que ela disse não. Isso está acontecendo realmente muito, a gente vê muito aí a caracterização de feminicídio, mas não é que ela disse não, é que o menino estava com problema e ela estava tendo esse contato direto com esse menino com problema. E estava tratando, claro, como se fosse um menino normal. E ali aconteceu uma grande tragédia. E doutora Karina, e a família do Matheus? O que ela relata para vocês? Depois de família, tudo. Olha, eu tenho, a gente tem a experiência já de lidar com essas coisas de crimes de sangue, e é o que você falou, não é um crime comum, não é um assassinato comum, né, que a pessoa planeja, que a pessoa vai. O que acontece? Eu tenho uma grande lembrança de quando os pais chegaram no escritório. Quando os pais chegaram no escritório, eu fiz questão de recebê-los na porta. Estava eu, a doutora Cláudia e tal. Eles chegaram, na hora que eles viram a gente, eles começaram a chorar. E a mãe não tinha condição. O pai virou para mim e falou: eu nunca entrei numa delegacia. Quando que eu ia imaginar vir num escritório de advocacia criminal para o meu filho? Nunca poderiam imaginar. Então, eles lidam com isso, assim, tem algum problema. E realmente, aí vamos buscar no que aconteceu. Como que o Matheus era na infância? Como é que ele era no adolescente? Como é que ele estava no momento ali atual das coisas? E aí você vê que haviam vários sinais. E a própria mãe, ela relata que a tia foi ouvida na audiência e conta esse caso, que a tia foi lá e viu um tratamento estranho com a mãe. E aí ela vira para a irmã, que é a mãe dele, e fala com ela assim: você não tem medo do Matheus fazer alguma coisa com você? Olha. Sei lá, ele tá tão estranho. Olha isso, Carla. Ela relata isso em audiência. Ou seja, tinham sinais, mas ninguém sabia ler esses sinais, né? Ninguém... E sinais sérios. Sim. E sinais, assim, sérios. Porque se a pessoa chega ao ponto de pensar isso, é porque realmente aqueles sinais não era nem de agressivo, era o jeito da pessoa. Você via que a pessoa estava transtornada. E que poderia cometer um ato. E isso, assim, depois, a mãe, o pai pensando, aí começam a ver realmente, meu Deus, são pessoas humildes, sabe, Carlos? São pessoas que trabalham, por exemplo, a mãe trabalha quase 20 anos no mesmo local, o pai trabalha quase 30 anos no mesmo local, as pessoas são pessoas conhecidas, que as pessoas gostam, com muita luta para criar os filhos. O irmão já fez faculdade, está trabalhando. Eu digo isso, é uma tragédia. A vida está destroçada, tragédia. Em todos os sentidos. A primeira tragédia que vitimou essa moça tão jovem, né? Uma tragédia porque leva ali tanto a família da Vitória quanto a família do Matheus, né? Eles todos são levados, né? São dragados por esse crime, por essa tragédia. E uma tragédia, inclusive, para ele, né? Porque
um moço tão jovem, né, que foi diagnosticado aí com esse transtorno mental e que vai passar aí por enfim, não é fácil, né, todo o tratamento dentro de um hospital psiquiátrico é bastante duro também. Então, assim, é uma tragédia muito, muito grande. Para uma família, para a família da Vitória, é uma tragédia para a família do Matheus. Mas eu concordo com você, doutor, eu acho que é um alerta muito importante. A gente precisa ficar atento a esses sinais. E mais ainda, nós precisamos acabar com esse tabu, né, das questões, né, das doenças mentais, da questão de você procurar ajuda de um psiquiatra, não é? Porque é muito importante, porque se um psiquiatra ele é acionado num tempo correto e certo, a gente consegue evitar muitos problemas. Aqui em São Paulo, a gente viu aí, né, nesses últimos meses, também pessoas muito jovens, né, em idade escolar, no ensino médio, no mês passado, assim, 2 pessoas cometeram suicídio e ninguém entende por quê. Né, em escolas boas, famílias boas, e aí aquela coisa do gatilho, uma determinada coisa que aconteceu dentro de uma coordenação, o menino abriu a janela, pulou e se mata, aí um outro num escritório aqui também de advocacia aqui em São Paulo, que abre a janela também porque não aguenta a pressão do dia a dia, né, do escritório, e pula da janela. Esse, graças a Deus, não morreu, porque ele foi amparado pelo toldo, né, da lanchonete embaixo. Mas o número de pessoas que estão, né, em profundo sofrimento, né, eu digo, porque não necessariamente a pessoa ela vai matar alguém, ela pode inclusive se matar, né? Então, se ela não tiver o devido tratamento, não é? E de novo a gente fala, esse é um crime completamente... É uma tragédia anunciada, né, Carla? Exatamente, diferente dos outros, onde existiu um planejamento, onde foi arquitetado, existiu desejo, né? A pessoa tinha condição de parar, né, o que ela ia fazer, não, mas ela resolve que ela vai fazer até o final. A gente trata vários casos aqui que são dessa forma, mas é muito triste quando a gente pega um caso onde, de fato, a pessoa tem um transtorno, né, tem uma doença mental e que, infelizmente, não foi diagnosticada a tempo, né? A tempo, mas eu acredito que é exatamente o que você falou, Carla. Infelizmente, dentro da nossa sociedade hoje, existe um tabu muito grande, ainda existe, sobre referente às doenças mentais. Então, por exemplo, passa-se, por exemplo, para a imprensa que vem informar, passa-se a ela que é um caso de feminicídio. E aí, quando se passa, e a imprensa ela informa o que é passado, ela vai recebeu. E tal, mas é aquilo ali que tem. Foi indiciado por isso, foi denunciado por isso. E ali ela passa. E as pessoas, a própria sociedade não aceita a doença mental. E aí fala, vão falar que é maluco, mas não é, mas fez isso por isso. Não é isso, gente, é a seriedade da doença mental que tem que ser, porque é isso. Os próprios suicídios, Carla, não são tão divulgados. Deveriam ser esses jovens que chegam a esse ponto. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. A gente precisa acabar com o preconceito, né? A gente só luta contra um problema se a gente diminui o preconceito. E para diminuir o preconceito, a gente precisa abrir a nossa cabeça, né? Entender o seguinte, um médico, um psiquiatra,
Ele é médico como você vai no cardiologista, como você vai num gastro, só que esse médico vai cuidar e vai tratar de determinados distúrbios, de doenças mentais, e não necessariamente ele só cuida de doença mental. Tem pessoa que sofre de transtorno de ansiedade, o outro de algum outro transtorno, e que ali, se você equilibrar algumas coisas, a pessoa consegue ter uma vida, né, normal, né? Ela consegue tirar o sofrimento que ela vem vivendo, porque nós vivemos hoje numa sociedade que é muito competitiva, uma sociedade que está hiperconectada, uma sociedade que é hipervigiada, né? Tudo que a gente faz hoje em dia, né, é difícil você não ter uma câmera que está te filmando, ou alguém não está postando alguma coisa numa rede social, Verdade. ou você não está sendo medido porque você tem que ser o melhor. Então, assim, os jovens de hoje têm um desafio maior do que nós tivemos, né? A minha juventude, eu não tive que viver com esse desafio, né, que eles vivem hoje, que é muito difícil e que causa muitos transtornos, e as pessoas acham que é uma bobagem, e não é uma bobagem, isso causa sofrimento, isso pode causar uma série de problemas, e chegar, inclusive, na questão de uma tragédia, como foi o caso que aconteceu aqui, por tudo que a gente, né, verificou do material, né, em relação ao processo, e depois pelo próprio laudo, né, do psiquiatra, né, que é uma pessoa séria, e a gente sempre diz, né, é uma questão científica ali, né, não tem achismo, eu acho que ele é isso ou que ele é aquilo. Ali é um profissional que está fazendo uma avaliação que construiu todo um laudo em cima do que, né, do trabalho dele, então é um trabalho sério. E a gente precisa, de fato, se atentar a isso, se atentar aos nossos jovens, enfim, essas doenças não estão só, né, em relação aqui aos nossos jovens, mas, né, você tem aí toda uma evolução aí, né, do ser humano, né, então tem em outras fases também. Mas precisamos ficar atentos e precisamos ajudar essas pessoas para que essas tragédias não aconteçam. Justamente, é um grande alerta, eu vejo isso tudo, assim, você falando, é exatamente isso, e a gente olha para esse caso, por exemplo, eu sempre quando olho para esse caso, eu olho com muita tristeza, muita tristeza pela vida da vítima, muita tristeza pela vida do Matheus e por ambas as famílias. Eu olho aquilo, eu falo, talvez se a sociedade tivesse tido um alerta maior, talvez isso poderia não ter acontecido. Não, e as pessoas precisam ter um pouquinho mais de empatia também, né, doutora Karina, porque, novamente, eu vou trazer o caso desse moço lá do Espírito Santo. Quando a gente entra na mídia social dele, né, o que as pessoas escreviam é de uma crueldade, e ali, de novo, nós não estamos falando de um assassino, né, que nasceu para matar, que é uma máquina mortífera. Ali a gente está falando de uma pessoa que tem uma doença mental extremamente grave. E tanto que no final ele acaba se matando, depois que matou o pai e matou a mãe. Aqui, por tudo que, né, o caminho do processo indica, eu acho que a gente tem um caso, né, que nas devidas proporções também muito parecido, um moço que tem uma doença mental. Ou seja, não adianta a gente só atacar, a gente precisa parar e entender. Porque ele não é um Champinha, ele não é uma Suzane, que eu entendo aquela coisa que sobe dentro da gente e fala, uau, ele não é uma Elisa Matsunaga, né, que podia ter parado, matou o marido porque quis matar, picou o marido porque quis picar, jogou o marido, né, pela cidade de Cotia porque quis jogar. São casos completamente diferentes, não tem... Então, isso que as pessoas precisam entender. E aí tem a questão da imprensa, que ela noticia as coisas muito rápidas, e assim, quando a gente pega, né, esses casos criminais, você tem um tempo, né? Tem que descobrir, porque, de novo, assim, você tinha autoria e materialidade, isso é inegável, foi ele quem fez. Mas por que ele fez? Qual foi a motivação? Porque essa é a grande interrogação, né? Porque em cada caso que a gente estuda aqui,
a questão da motivação é muito latente, né? Não, fez porque queria ter mais dinheiro, porque tinha ganância, o outro fez porque tinha ódio, o outro fez, entendeu? E aí vai, né? Tá todo o enredo, sim. Agora, esse moço não tinha... Por que ele faz isso? Por que ele vai pro meio de um shopping, uma praça de alimentação, tá lá conversando com aquela moça e do nada ela se levanta e ele começa a atacá-la. E sendo uma menina que é uma menina boa, uma menina que conversava com ele, uma menina que ele tinha como amiga. E ela também como amigo, né? Assim, eu vejo, talvez, assim, por ele também ser uma pessoa introvertida, ele se apegou à amizade dela, isso é normal. Pessoas introvertidas se apegam a pessoas que eles tendem a conseguir falar mais. Isso. Mas, assim, nada, Carla, dentro desse caso justifica o ato dele. Por isso que eu te falo que nós não defendemos o ato dele. O ato dele é inegável que é hediondo. Quando você vê aquele vídeo, realmente terrível. Agora, abjeto, né? Nada justifica aquilo, a não ser realmente... porque se você puxar, se fosse um menino que já tivesse problemas, já desse problemas, que só o que... Até poderia acontecer ali, se estivesse acontecendo. Mas também não acredito, quando você vê um ato daquele, de um menino que está saindo da escola, que estava estudando, e ali vai para o shopping, ele já estava no negócio para ir embora, porque as próprias testemunhas que foram com ele até a barca, ele já estava lá, já tinha comprado até o bilhete. E aí ele volta para o shopping, compra a faca e vai lá, e ele vai primeiro no banheiro, ele se corta primeiro com essa faca que ele compra. E aí depois ele vai caminhando e eu ainda perguntei, mas você estava indo onde? Ele não lembra dessa caminhada até ele subir, ele não se lembra disso. Então, assim, aí ele chega lá e vê ela, tanto que ele fala que ele não sabia que ela estaria ali. E ali ele chega a ela e vai conversar com ela. Assim, mesmo uma pessoa que já está, vem vindo. É aquilo que eu te falei. Se não fosse ela, se tivesse um colega dele lá, um outro colega dessa turminha que eu te falei, que eram 5 e tal, poderia ter sido esse outro colega. Entendeu? Tem uma conversa após os fatos, tudo que foi juntado também nos autos, de um grupo que eles têm, desse curso, que uma delas fala, uma das amigas fala, nossa, ele podia ter feito comigo. Podia. Poderia realmente... Você está vendo como que estava todo mundo percebendo? Ela fala, nossa, ele poderia ter feito isso comigo. Poderia. E aí vem um alerta. E é um alerta muito importante. É a importância da gente ver o caso com seriedade. De você não olhar e falar assim, é um monstro, é um maluco, que só o que a menina morreu por isso. Sabe por quê? Porque fica essa definição de que a menina morreu por um não que não foi aceitável, e aí é o que eu te falei, Carla, amanhã aparece um novo menino, uma nova menina, e isso acaba acontecendo novamente. Não, a gente precisa lidar com muita seriedade em relação a essas doenças mentais, né? Ajudar essas pessoas que sofrem disso para que essas tragédias não aconteçam, né? Porque eu concordo, eu acho que essas tragédias elas podem ser evitadas, né? Eu também não sou psiquiatra forense, e nem psiquiatra, eu não sei o que pode ter dado gatilho na cabeça dele. Como você acabou de contar, ele já havia cortado a mão, ele podia inclusive ter se matado, né? O que aconteceu ali, qual foi a sucessão, né, de fatos que levaram ele a fazer o que ele fez, porque aquilo foi muito cruel, foi muito triste, né? Isso é inegável. E definitivamente ela não esperava, porque, né, se ela esperasse, ela não teria nem sentado ali, ela teria gritado, ela teria pedido socorro. Ela foi Mas é isso que eu te falei, ela tratava ele como uma pessoa normal, sendo que ele não estava no seu estado de saúde mental normal. Exatamente. Doutor, eu agradeço muito, eu vou aí desejar, né, que esse caso, né, seja aí tratado, né, e julgado com toda a seriedade
Eu acredito, né, que tanto o Ministério Público quanto vocês, defesa, e o próprio assistente de acusação, eles vão se embasar aí nas provas científicas, né, porque são provas que são muito contundentes, né, e são provas muito importantes, inclusive a própria a juíza que está conduzindo o caso. E, novamente, para que as pessoas entendam, uma pessoa, quando ela é considerada, né, inimputável, ela tem todo um outro tratamento. Ele agora vai para um hospital psiquiátrico, ele começa aí um tratamento e, como a gente já falou aqui muitas vezes, a grande maioria dessas pessoas, elas acabam ficando lá para sempre. É muito difícil, né, o retorno dessas pessoas para a sociedade, né? A gente tem aí caso aí do Matheus da Costa Meira, que é o conhecido aí como o atirador do shopping, que está lá, Sim. no hospital psiquiátrico na Bahia. Enfim, tem vários outros casos. Mas gostei muito de O que conversar. precisa é de um tratamento, né, Carla? Exatamente, um tratamento que, enfim, é muito triste, é muito trágico. Mas eu gostei muito de conhecê-la. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A gente pode divulgar aí as suas redes sociais aqui para as pessoas? Claro, Então, claro. Então, eu vou deixar aqui também, olha, gente, eu quero agradecer aqui a doutora Carina Goiatá. Vamos deixar aqui as redes sociais da doutora Carina. Eu sei que tem muitas pessoas, né, que gostam, né, de poder ter contato, né? A gente sabe que também temos muitas pessoas que nos acompanham, mas a gente tem um grande número de alunos de direito, né? Eles sempre nos pedem, né? Ah, queria mais informação sobre determinado caso. E nada melhor do que conversar, né, com os advogados, com os promotores, né, com os assistentes de acusação, os peritos. Então, a gente sempre divulga aí as redes sociais de vocês. Então, vai ficar aqui a rede social da doutora Carina, né? Eu te agradeço, Carla. Eu acho esse trabalho que você faz muito importante. Acompanhei alguns casos já do Investigação Criminal. É um programa já conhecido. Alguns casos e tudo interessantíssimos. Eu sei, essa voz que você dá para todas as partes, principalmente para a defesa do acusado, que é sempre o mais, né, ali repelido por todos, e principalmente pela sociedade, é muito importante esse trabalho, porque até para as pessoas entenderem, compreenderem ali o processo que vem sendo feito. Não, eu te agradeço muito por essa oportunidade e deixo aí minhas redes sociais disponíveis para os alunos que quiserem vir conversar, advogados, não há problema algum. E a gente sempre fala, né, que a importância, né, da defesa, né, porque a gente também aqui esbarra com muitos casos de grandes erros, né, então, assim, tem os que são muito conhecidos, as bruxas de Guaratuba, né, os emasculados do Pará, que são erros grosseiros da justiça. Por isso que o advogado de defesa, ele é tão importante, inclusive, né, para apontar para a sociedade, olha, porque naquele primeiro momento a pessoa pode se dar de ombros, não foi comigo, mas a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã. É como eu falo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. E aí você pode precisar de um advogado criminalista, porque é o que vai estar ali com você até o final. Pelo menos garantindo os seus direitos, entendeu? E você esbarrar com uma injustiça é muito triste. É tão triste quanto você esbarrar com um homicídio. Eu sempre digo assim, não tem... Quando a gente estudou aquele caso, o caso Evandro, né, com os 7 inocentes, o que aquelas pessoas passaram, o sofrimento, toda aquela injustiça, né, foram torturados, foram obrigados, né, a confessar um crime que eles não cometeram, é tão abjeto quanto um crime de homicídio. E até hoje, esse crime do caso Evandro não está esclarecido por tamanhos erros, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que dar espaço para todas as partes, não cabe a nós. A minha função aqui é de indagar e perguntar, né, colocar as nossas dúvidas, mas a decisão, né, a gente sempre deixa, né, para que cada pessoa, né, decida a verdade que ela quer acreditar, né? Porque justamente,
A percepção que ela vai ter. Por isso que é importante esse trabalho de ouvir todas as partes. É a percepção daquele, né, da pessoa que vem, que vai assistir, que sabe do caso, principalmente um caso que repercute, e aí ela já viu de uma forma na imprensa, e aqui ela vai ver, por isso que eu falo que esse trabalho que você faz é muito importante, porque ela vê o processo em si, vê as partes falando, e ali ela toma a sua percepção, porque é isso que acontece, por exemplo, no jurado, no tribunal do júri. Ele forma a sua convicção como julgador. Exatamente. Então a gente deixa para que a sociedade forme a sua convicção. Doutora Carina, muito obrigada. Então, novamente, aqui ficam as redes sociais da doutora Carina, ficam as nossas redes sociais aqui também. Quem quiser enviar e-mail para a gente, para tirar dúvidas e tudo mais, é op@medialento.com.br. A gente está aberto aí para ajudar vocês com mais informação. Doutora, muito obrigada. Tenha uma ótima semana e um ótimo trabalho para vocês. Espero aí que tudo fique esclarecido no caso da Vitória Melissa. Obrigada, Carla. Um ótimo trabalho também. Até breve, doutora. Até logo. Até breve.